Animadíssimo, cheio de energia positiva aí para começar a nossa aula com foco na FCC. O que a gente vai fazer ao longo dessa semana? Várias aulas corrigindo textos anteriores que foram aprovados ali pela FCC, ou seja, que obtiveram um resultado na própria correção da FCC. E por que a gente vai corrigir? Porque a FCC não marca nada, né, gente? Então eu tenho que mostrar para você em que o aluno perdeu ponto, como foi a correção da sua banca. E aí nós vamos começar fazendo uma análise dos temas anteriores, só para que vocês tenham uma noção de como a gente vai formular temas para a FCC, fazendo com que a banca, né, tenha ali a sua lógica mais filosófica, às vezes trazendo temas de atualidades, e aí nós vamos trabalhando aqui os temas anteriores da FCC. Então, nosso objetivo na nossa oficina de redação com foco na FCC é que você conheça em profundidade a organizadora para que você obtenha êxito na sua produção de texto. Cada banca é de um jeito, gente. Então, por exemplo, assim, enquanto o Sebrasp vai lá e coloca tópicos na proposta de redação e fornece um espelho quando dá a divulgação das notas da correção, né, daquela prova. Então o Sebrasp vai lá e oferece para você um espelho e fala assim, olha, o aluno tinha que ter falado isso. Se ele não exemplificou, a nota é essa. Se ele exemplificou, a nota é aquela. Não, a FCC já é um pouco mais, como é que eu posso dizer, subjetiva, né? Ela geralmente não fornece um espelho, a não ser que o tema seja jurídico, e ela traz ali um tema muito mais aberto para a gente desenvolver a redação. Em alguns momentos vocês vão perceber que sequer ela coloca um comando na proposta de redação. Então, o mais importante é a gente entender as propostas de redação da FCC. Aqui eu trouxe algumas de TRT para a gente analisar hoje, para que você tenha uma compreensão mais ampla de como a sua banca formula as propostas. Por exemplo, assim, geralmente, Flávia, são 2 textos motivadores ou um só. A FCC tem provas com um texto só e provas com 2. Geralmente são textos motivadores mais curtos e mais filosóficos, ou seja, aqueles textos um pouco mais difíceis ali do ponto de vista da compreensão, beleza? Então vamos começar analisando esses temas. Aí eu vou falando o que a gente deveria escrever em cada situação. E, por exemplo, na aula de amanhã eu vou trazer redações que a FCC corrigiu, ou seja, o espelho de um aluno que foi aprovado no concurso, alguns nomeados, né, alguns obtiveram aí nota suficiente para serem nomeados, para vocês terem uma ideia de como ela corrigiu, tá? Então nós vamos passar por esse processo todo de, vamos dizer assim, conhecimento profundo da FCC. Então vamos começar pelos temas mesmo, vamos analisar os temas anteriores para a gente ter uma noção melhor de como a sua banca processa a correção e a formulação dos temas de redação. Porque senão na hora que eu faço um tema de redação, ele fala assim, por que ela fez um tema sem um comando central? Alguns têm que ser sem comando, porque a FCC faz isso, senão você fica mal habituado. Sebrasp eu tenho que colocar tópicos, na FCC eu tenho que colocar nada, tem que deixar o menino pensar mais abertamente, né? Então olha o que a gente tem lá. Analista judiciário, área judiciária, TRT, 19ª região. E aí eu tenho um tema, basicamente. Quando se pensa em uma sociedade ideal, temas mais filosóficos são comuns na FCC, né? A referência mais antiga para essa noção provém dos textos de Platão, em que se pode encontrar a seguinte noção de ideia. As ideias são imperecíveis, possuem existência eterna, estão contidas apenas na razão e no pensamento. Então, são imperecíveis, quer dizer, elas duram para sempre, né? Aqui, ó, as ideias possuem existência eterna, estão contidas apenas na razão e no pensamento. Quando as outras coisas, elas surgiriam e desapareceriam, seriam passageiras e evanescentes, não subsistindo por muito tempo no mesmo e único estado. Aí, basicamente, a gente tem as referências, né? No entanto, até que ponto uma concepção imutável e abstrata de sociedade poderia abarcar o que não está previsto? Então, os textos da FCC, gente, são mais profundos. Aqui ele está discutindo a concepção de sociedade e a concepção da ideia. A ideia é perecível ou realmente a ideia persiste dentro de uma lógica temporal? Consta-se que, para pintar Helena, que teria sido a mais bela das mulheres gregas,
Zeuxis não procurou um modelo abstrato e unívoco de perfeição, mas sim procurou compô-la como o que havia de mais belo na variedade de pessoas, usando o rosto de uma, os olhos de outra e assim por diante. Então, nesse caso aqui, né, ele foi mostrando que ele pegou um pouco de cada pessoa, né, ou o melhor que ele entendia ser de cada pessoa para compor a lógica de Helena. Então, um pouco de cada pessoa para compor o que ele veio a chamar de Helena. A partir dos textos acima, redige um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: o ideal de sociedade em contraposição ao respeito de diversidade. Aí o aluno fala assim, Flávia, mas é um tema muito difícil. Lógico que não, gente. Aqui, ó, a primeira coisa, ele fala aqui que a ideia persiste, a ideia é eterna, mas a gente sabe que não, que a ideia de sociedade, ela muda em conformidade com a época, né? Então ele vai falando o seguinte, uma concepção, no entanto, uma contraposição, ó, até que ponto uma concepção imutável e abstrata de sociedade poderia abarcar o que ainda não está previsto? E aí você pode dialogar, inclusive, com coisas que a gente vê hoje, né? Então a gente tem direitos muito mais consolidados na lógica da igualdade, igualdade de gênero, igualdade racial. Em outras épocas não foi desse modo. Então a ideia de sociedade, ela também perpassa por uma ideia de direito, por uma ideia de tempo, né? Por aquilo que é ou não aceito em uma dada época. E aí a gente vai aprimorando esse conceito de sociedade. E aí a gente tem um ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. Por que ele está colocando aqui em contraposição? Porque se a gente se ativesse ao ideal de sociedade de outras épocas, a gente teria, por exemplo, vamos pegar aí o feudalismo, né? A ideia de religiosidade se sobrepondo a qualquer outra ideia na concepção social e a ideia de hierarquia de classes e essas classes estamentais e imutáveis. Então ninguém poderia mudar ali de classe. Claro que esse tipo de lógica foi desconstruída, graças a Deus, né, gente? Então a gente tem hoje uma base de igualdade racial, de igualdade de gênero, de possibilidade de transição de classe, o que não era percebido em outro momento da história. Então, quando a gente fala assim, ó, o ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade, vamos pensar nessa redação aqui, vou pensar hoje, amanhã eu vou mostrar alguns textos sobre cada um dos temas que a gente está trabalhando aqui, e você também pode pensar numa redação para esses temas, tá? Na FCC, eu posso usar 5 parágrafos ou 4. Menos que isso é ruim e mais que isso também não costuma ser muito adequado, tá? Então, a gente tem um texto aqui, ó, 30 linhas, mais ou menos 6 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 linhas, e aqui uma conclusão com mais ou menos 6 linhas. Como ele fala de contraposição, a gente já sabe que o nosso texto ele tem que mostrar ali isso aqui, ó, o no entanto, né? Então, a gente tem essa lógica de contraposição. A primeira coisa que a gente pode fazer é a nossa tese falando o seguinte, que o conceito de sociedade, ele tem que mudar com o tempo, né? Então, o conceito de sociedade deve mudar com o tempo. Então, essa daí já é uma primeira premissa, que é o que a gente vai defender. Claro que aqui o ideal é que eu faça pelo menos 2 frases. Então, a gente já entendendo assim, ó, eu tenho que evitar parágrafos com apenas uma frase, a gente tem que fazer pelo menos 2 frases. E eu vou ali levantando esse conceito de sociedade, beleza? Bom, então vou trabalhar o conceito de sociedade. Aqui eu posso fazer um levantamento histórico, né? Eu posso mostrar os modelos que já existiram. Então, fazer um passeio por modelos que já existiram. Eu começaria lá, assim, considerando meu domínio, porque tudo você tem que levar em consideração qual é o seu domínio sobre o tema. Então, eu levaria em consideração o feudalismo, que é um modelo de sociedade. Depois, eu poderia falar dos modelos de sociedade. Sociedade escravocrata, né? Desculpem. E trabalhar esses modelos mostrando que eles foram superados, tá?
Então, modelos que existiram, né? Suas bases. E aí eu tenho que mostrar que foram superados. Bom, depois eu posso trabalhar uma outra coisa, dizendo o seguinte, que ainda hoje os modelos de sociedade são diversos. Ou seja, a gente tem culturas diferentes e sociedades estabelecidas de maneiras diferentes. Então eu posso falar de hoje e mostrar que existem vários modelos, tá? Porque o ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. E até mostrar, por exemplo, que algumas sociedades hoje ainda não se pautam no respeito à diversidade. Existem aí países que criminalizam a homossexualidade, que criminalizam o adultério feminino e não criminalizam o adultério masculino. Não tem que criminalizar nenhum, porque adultério não é crime, mas enfim, né? Vamos dizer assim, é no máximo um desvio de conduta grave, né? Não gostaria de passar por isso, não. Já passei? Já tomei um chifres? Já, gente, mas a gente sobrevive, né? Mas criminalizar isso, colocar a mulher para tomar chibatadas, aí é mais complicado, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode falar sobre modelos que existem, os diferentes modelos, liberdade de expressão ou não. Esses diferentes modelos de organização social, aqui eu já puxaria essa lógica da diversidade, né? Então, eu ia falar exatamente da igualdade de gênero, que nem sempre é observada, da criminalização da homofobia. Só para a gente pensar aqui. Então, existem ainda sociedades, né, que criminalizam a homossexualidade. E aqui, ó, criminalização da homofobia versus criminalização da homossexualidade. Então, existem, né, basicamente, alguns países que vão criminalizar a homofobia, como no Brasil, e outros países que vão criminalizar a homossexualidade, beleza? Então, diferentes modelos de organização social, igualdade versus desigualdade de gênero. Então, vou trabalhar todas essas bases aqui. Bom, e aí a gente vai falar, pensando aqui nas sociedades democráticas, né, que o respeito à diversidade é uma conquista, né, a ideia da variedade de pessoas, variedade de comportamentos, diversidade cultural. Então aqui, ó, o respeito à diversidade é uma evolução social. É uma conquista dos regimes democráticos, né? Então, o respeito à diversidade, né, é uma evolução social e é uma conquista, especialmente dos regimes democráticos. E aí a gente vai fazer uma conclusão, né? A nossa conclusão é que a existência de ideias eternas é questionável. Então a gente vai questionar isso aqui, né? A sociedade ideal, quando se pensa em uma sociedade ideal, né? Aí a gente tem lá, as ideias são imperecíveis, possuem existência eterna. Na verdade, a gente vai questionar isso, que é a nossa tese, né? Então, a gente vai concluir que a sociedade ideal evolui. E ela está sujeita a mudanças, como a gente tem visto muitas mudanças hoje, né? Então, a sociedade ideal evolui e está sujeita a mudanças, beleza? Bom, isso aqui eu fiz um resuminho do que a gente vai colocar no texto, só para vocês terem uma ideia, e principalmente de como vocês poderiam organizar a redação lá no dia da prova, em se tratando de um tema mais filosófico como esse. A maior dificuldade, gente, no caso da FCC, é porque o aluno realmente precisa ter, assim,
um mínimo de desenvolvimento de leitura para entender as propostas da FCC. Elas não são propostas tão rasas, né? Por exemplo, se a gente comparar a FCC com a VUNESP, a VUNESP traz propostas de atualidades boas, mas propostas mais rasas. Processo de uberização na sociedade. Então, beleza, você está falando aí de supressão de direitos trabalhistas, você está falando de uma coisa que é um pouco mais palpável, né? E aqui, no caso da FCC, ela trabalha trechos mais filosóficos que vão gerar uma dificuldade a mais do ponto de vista interpretativo para o candidato. Mas isso é motivo para desespero? Não, porque a gente está aqui exatamente para trabalhar esse mesmo padrão de tema. Então, quando da proposição dos nossos temas, da oficina de redação, né, eu vou trabalhar esse mesmo padrão da FCC e você vai se sentir confortável. Flávia, mas a FCC só traz temas assim? Não, ela também traz temas mais atuais. Eu peguei esse daqui mais antigo, mas só por causa do modelo dele, tá? Que é um pouco diferente. Aqui, ó. Em meados do ano passado, isso aqui era 2014, só para você ter uma ideia. Flávia, mas esse tema é muito velho, nós já estamos em 2022. Mas foi o tema de atualidades mais concreto que eu achei da FCC. 90% dos temas da sua organizadora são filosóficos, mas eventualmente ela trabalha um tema na sua literalidade, aquele tema de atualidades bem comum. Então, por exemplo, se fosse falar assim, Flávia, na nossa oficina você acha que faz sentido trabalhar Rússia e Ucrânia? O conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Gente, eu acho que é válido a gente ter pelo menos um tema desses e trabalhar ali a propósito. Pode ser um tema extra. Flávio, você acha que vai cair Rússia e Ucrânia? Não, não acho. Primeiro que os temas da FCC são mais universais, então eles pegam coisas mais abrangentes, discussões mais abrangentes, e ela não costuma ficar muito ligada em conflitos internacionais. Mas, por exemplo, o que ela pode fazer? O impacto das guerras contemporâneas. Então, se você tiver um conhecimento sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia, os impactos disso para o Brasil, para o resto do mundo, você também poderá usar de exemplo. Então, eu acho que é sempre assim, avaliar as possibilidades dentro do texto. Mas existem propostas da FCC mais concretas. E é isso que a gente está fazendo, avaliando a sua banca, né? Bom, em meados de 2014, houve inúmeras manifestações de rua em cidades brasileiras. Dada a diversidade das reivindicações, das proporções, das atitudes que caracterizaram essas manifestações, aqui foi em São Paulo, né, o tema, não é fácil identificá-las e qualificá-las em conjunto. Assim, ainda assim, houve um consenso quanto à novidade que elas representaram. Que novidade que elas representaram? O fato de a população questionar medidas governamentais. Então, olha que coisa interessante. Primeiro, ela trabalhou essas medidas, essas manifestações. Então, essas manifestações, principalmente concentradas, como era 2014, ano de eleição, tá? Transporte público, corrupção. Escreva uma dissertação em prosa, aí eu deixei isso aqui do jeito que a FCC colocou, destacado. Em prosa quer dizer em parágrafo, aí o menino já não sabia nem o que era isso. Em prosa quer dizer em parágrafos, como você já faz. Mesma coisa. Escreva uma dissertação em prosa, quer dizer em parágrafos, considerando as consequências imediatas e os possíveis desdobramentos que essas manifestações trouxeram. Justifique amplamente a sua opinião. Então, nós estávamos em ano eleitoral. Aqui, esse tema, tipo assim, ele é de 2014, mas a gente pode ainda pensar nesse tema em 2022, porque estamos em ano eleitoral, né? Então, assim, Flávia, existe uma chance de cair um tema parecido? Eu vou mostrar 2 temas que tem a ver com o período eleitoral que a FCC cobrou. Então, eu pesquisei os temas e falei assim, olha, vamos pegar um escopo o mais ilustrativo possível das possibilidades da sua organizadora, tá? E a gente vai trabalhando outros depois. Então, escreva uma dissertação em prosa, considerando as consequências imediatas e os possíveis desdobramentos que essas manifestações, trouxeram. Elas mostraram a insatisfação popular, né? O aspecto da novidade foi a capacidade de mobilização da sociedade civil. Aqui a gente teve manifestações em relação ao transporte, manifestações de apelo contra a corrupção, manifestações por maior transparência nos gastos públicos.
Bom, essas manifestações, elas mostram um maior engajamento social e a importância desse engajamento social. Então, o que eu acho que é legal? Nesta proposta, a FCC ela não trouxe o cerne das manifestações, ela não falou, por exemplo, a prova foi em 2014 e o texto era de 2014, então o aluno estava contextualizado, né? Vamos dizer assim, ele sabia mais ou menos. Dada a diversidade de reivindicações, então você tinha maior transparência nos gastos públicos, contra a corrupção, por maior qualidade no transporte público e contra o aumento no preço das passagens, capacidade de mobilização da sociedade civil. Eu acho que era o cerne da sua proposta, era, vamos dizer assim, o núcleo que você deveria trabalhar. Então, em meados do ano passado, houve essas manifestações e a FCC quer que você disserte acerca das consequências imediatas, quer dizer, esses clamores sociais foram atendidos, tá? Então essa é uma das questões. E possíveis desdobramentos que essas manifestações, o quê? Trouxeram polarização política, ao mesmo tempo mostrar o engajamento da sociedade civil. Então a gente vai trabalhar nessa lógica aqui, para desenvolver essa redação. Então, gente, é sempre pensar assim, ó, o que eu vou trabalhar? Capacidade de mobilização da sociedade civil e desdobrar esse tema, tá? Então, nós estamos em 2022, faz sentido, né? A gente vai também pensar em um texto com 5 parágrafos, mas eu poderia fazer 4, tá? Aqui, ó, como tá pedindo efeitos imediatos e desdobramentos de longo prazo. Então, aqui eu já sei que eu vou colocar efeitos imediatos, que já estava na proposta, ó. Expectativas futuras, né? Aqui na introdução, a gente vai articular uma tese. Que tese que vai ser essa? Exatamente a necessidade de engajamento, ou a importância do engajamento da sociedade civil. Então, vou trabalhar a importância do engajamento da sociedade civil, e aí a gente, né, pode colocar essa lógica dentro do texto. Aqui eu vou descrever as manifestações, porque aí eu vou falar assim, ó, quais foram essas manifestações, os efeitos imediatos e os desdobramentos, né? Que o texto não trouxe isso, não. Então, quais foram as reivindicações sociais, né? Que reivindicações que foram essas? Que aí a gente pode trabalhar isso aqui, ó. Maior transparência nos gastos públicos, transporte público, manifestações contra a corrupção, né? Cobrando probidade na administração pública, né, gente? Que basicamente é isso que a gente tem aí. E aí eu vou falar expectativas futuras, que a partir daquele momento, né, os governantes se ativeram ao fato de que a sociedade civil é capaz de se organizar. Então, maior organização da sociedade civil para cobrar seus direitos, né? Então, basicamente, a gente tem aí essa possibilidade de organização da sociedade civil com o objetivo de cobrar direitos dos governantes. Então, seria o escopo do nosso texto, beleza? Esse tema, um tema de atualidades mais concreto, e aí eu achei importante trabalhar, por quê? Porque a gente vive o mesmo cenário hoje. Então, a FCC vai fazer uma proposta idêntica? Não, idêntica não, mas ela pode fazer uma proposta sobre polarização política, por exemplo. Ela pode fazer uma proposta envolvendo ali uso de redes sociais e ambiente pré-eleições, né? Como que a gente pode trabalhar essas questões. Então, isso aí eu acho que é bem possível, sim, beleza? Bom, vamos analisar um outro tema que tem um escopo parecido com esse também, não? Atente para o seguinte texto. A todo momento somos levados a escolher entre drásticas oposições, direita ou esquerda, aqui ó, um aspecto mais político no tema, né? E nem foi a mesma prova, só para vocês terem uma ideia aqui, TRT quarta região, né? Esse tema, segunda, desculpa, e esse daqui 16ª região. Então, aqui eu tenho um aspecto mais político do tema.
atente para o seguinte texto. A todo momento somos levados a escolher entre drásticas oposições, direita ou esquerda, a favor ou contra o aborto, maior ou nenhuma repressão policial e tantas mais. Mas é bom lembrar que tais oposições podem ser simplórias, porque existem aí oposições, vamos dizer assim, que às vezes trazem para a sociedade um empobrecimento, né, gente? Porque não é sempre sim ou não. Existem situações que devem ser levadas caso a caso. Vamos dar um exemplo. Quando você fala a favor ou contra o aborto, depende em que situações, né? Em quais situações. Então, existem casos e casos. Você está considerando o quê? Um caso de estupro? Você está considerando o quê? Um caso de uma pessoa, por exemplo, que teve, sei lá, complicações gestacionais severas e que colocou sua própria vida em risco. Então, fala, mesmo assim eu sou contra o aborto. Beleza, né? Só que ele tá falando o seguinte, essa dicotomia sim ou não, ela pode empobrecer o discurso. A mesma coisa a dicotomia esquerda e direita, ela pode empobrecer o discurso. E esse tema também está na moda em 2022, porque a gente vive uma sociedade extremamente polarizada. Então, eu já trouxe porque é um tema possível, né? Vamos dizer assim, faz sentido. Ou pelo menos um tema parecido, né? Mas é bom lembrar, então, que tais oposições podem ser simplórias, ou seja, nem sempre o nosso discurso é de sim ou de não. E há muito espaço entre os extremos para ser investigado e avaliado. E eu concordo com isso, assim, gente, enormemente, principalmente em relação a isso aqui, ó. Existem coisas boas na esquerda, existem coisas boas na direita e um monte de pauta suprapartidária que deveriam ser discutidas, como, por exemplo, melhoria da educação pública. Isso aqui interessa aos dois setores. Empregabilidade. Isso aqui é suprapartidário, não tem a ver com direita ou esquerda. Todo mundo devia apoiar, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, uma lei nova que foi votada no Congresso semana passada, nós estamos em maio de 2022, tá? Se você assistir a aula mais no fim do ano e tal, só pra você saber, a educação domiciliar, né? Então, ela já tramita no Congresso há algum tempo e ela foi aprovada numa primeira votação na Câmara, beleza? Então, Flávia, vamos falar de educação domiciliar. A educação domiciliar, ela pode ser discutida, gente, depois que a gente conseguir melhorar os indicadores educacionais brasileiros. A educação domiciliar hoje é uma pauta extremamente à direita e ela atende a um contingente populacional muito pequeno, né? Hoje nós temos de 5 a 7 mil famílias educadoras no país e normalmente para você educar o seu filho em casa, você precisa ter condições financeiras para tal. Se você tem condição financeira, você pode entrar com uma ação, por exemplo, na justiça, requerendo o direito de educar o seu filho em casa, porque você vai conseguir também. Existem famílias educadoras já com essa prerrogativa, né? O problema é o tanto de criança, por exemplo, que obviamente pode evadir do ambiente escolar por causa da prerrogativa da educação domiciliar, principalmente nas famílias mais empobrecidas. Então a gente tem um monte de coisa que deveria ser pensada. Então não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de o benefício da melhoria da escola pública no Brasil é para a sociedade como um todo, porque 85% das crianças no nosso país estão nas escolas públicas. Então é um número muito considerável. E quando a gente se preocupa com pautas que vão agregar para, vamos dizer assim, minorias numéricas, porque existe uma diferença da ideia de minoria e na questão da minoria numérica, que já consegue esse direito por outras vias, porque a gente tem medidas judiciais que podem ser tomadas para que você possa educar o seu filho em casa, a gente sai do debate mais central, que é a qualidade da educação, e vai para o debate periférico. O que é o debate periférico? Escola sem partido, a questão de, vamos dizer assim, famílias educadoras. Isso tudo aí acaba sendo um debate muito menor, porque se a gente tivesse preocupado em melhorar a qualidade do ensino, a gente estava com outra roupagem, outra abordagem, olhando os gastos públicos dentro dos estabelecimentos escolares, garantindo que o dinheiro não, né, como é que eu posso dizer assim,
escoasse pelos ralos da corrupção, garantindo que os processos de revisão do ensino fossem processos sérios mesmo, que os indicadores apontassem soluções para a gente melhorar o ensino de base. Gente, nós estamos com alunos saindo do ensino médio sem saber ler e escrever direito. Isso é muito complicado, entendeu? Assim, a gente melhora o número de crianças na escola é maior, mas a qualidade da educação ainda é muito ruim. Então, essa questão da polarização política, muitas vezes ela esvazia discursos que são comuns, são suprapartidários, ou seja, interessam a todos na sociedade civil, né? Então, empregabilidade, melhoria na educação, acesso à saúde, isso aí interessa a todo mundo. Segurança, sobre maior ou nenhuma repressão policial. Na verdade, nós temos que andar no meio do caminho, evitar a repressão policial vazia, ou seja, que não tem sentido, que é a violência, é um abuso de poder, óbvio, né? Mas garantir que o Estado seja repressivo o suficiente para inibir as ações, né, criminosas. Garantir que a resposta estatal seja forte o suficiente para que o criminoso não queira praticar outros delitos do mesmo tipo. E muitas vezes a nossa resposta é pequena, né? Então, abuso de poder é uma coisa, a repressão policial é outra, né? Então é isso, é tentar perceber que essas oposições muito simplórias, elas acabam esvaziando o discurso e impedindo que aspectos relevantes da nossa sociedade sejam investigados e avaliados da forma como deveriam. Então, com base no trecho acima, redige um texto dissertativo argumentativo. Observe que nesta proposta também não houve um comando geral, assim como no TRT segunda região, sem comando geral. Vou colocar aqui. Porque na primeira que a gente viu, existia um comando, né? Isso aqui, ó. O ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. E você tem as palavras-chave. Então, a FCC, ocasionalmente, ela coloca sem comando, tá? Isso aqui é normalíssimo. Então, aqui também, ó, um tema mais político, né? E sem comando. Beleza, então, basicamente, essa seria a nossa proposta. Aí você vai falar sobre esse esvaziamento do espaço de polarização. Vocês entendem que aqui, ó, já existe uma tese. Polarização podem ser prejudiciais. Flávia, a gente pode falar até de movimento anti-vacina. Com certeza você pode trazer isso aí. Né? Uma sociedade polarizada, por exemplo, sobre vacina faz bem ou vacina faz mal. Existem, obviamente, comprovações científicas mostrando o resultado das vacinas. Isso quer dizer que não existem grupos, né, que eventualmente estariam mais fragilizados quando expostos à vacina? Não, um grupo ou outro. Se a pessoa tem alergia a ovo e a vacina é desenvolvida com ovo, são outras questões. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ter uma sociedade polarizada entre tomar ou não o quê? Vacina. A gente tem que entender qual é o benefício social da vacina num conjunto de coletividade, né? Então a gente pode trabalhar essas questões aqui. O tema é bem político, tá, gente? Então, ó, o espaço eu abordaria o tema falando que o espaço das pautas suprapartidárias fica esvaziado quando das polarizações. É igual a questão da liberdade de expressão, né? Pode usar o exemplo do Brasil, né? Então, o espaço das pautas suprapartidárias é reduzido, né, em ambiente de polarização. Então, essas pautas suprapartidárias, depois você vai mencionar. O que você está entendendo como pauta suprapartidária? Eu focaria nesses três aqui, ó. Educação, saúde, né? Aí você pode falar a questão da segurança pública. E aí você pode desenvolver essas questões explicando o seguinte: o caminho não é um caminho de direita ou de esquerda, é um caminho de dados, né, que comprovem ali a evolução do sistema educacional brasileiro. Então, o caminho da saúde é o que comprove a melhoria no acesso, a qualidade da saúde, o caminho da segurança
coisa. Então não é uma questão de reprimir ou não, é uma questão de conseguir os resultados objetivados para a segurança pública, que é reduzir a criminalidade, né? Então aqui, ó, foco no resultado para a sociedade civil. Aí aqui eu poderia falar dos impactos negativos da polarização. Você pode usar vários exemplos. Esse é um tema bem rico, né, gente? Você teria muitas opções aqui para argumentar. Eu tô pegando educação, saúde e segurança pública, porque o aborto, por exemplo, tá circunscrito aí à ideia da saúde, né? Então, o aborto visto como uma política de segurança, de saúde pública. Aí a gente pode trabalhar a lógica repressiva versus, né? Vamos dizer assim, a ausência total de repressão na esfera da segurança pública e a educação ali, mostrando que muitas vezes as bandeiras educacionais estão ganhando viés de esquerda ou de direita, quando a qualidade da educação interessa a todo mundo. Não tem a ver com ser de direita ou ser de esquerda. Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar a qualidade da educação. O que é qualidade na educação, né? Então, a gente também levantar isso. A qualidade da educação, ela é medida, por exemplo, por indicadores internos, como o PAEB, o SAEB, e ela é medida também por indicadores externos, como o PISA. Então, se o Brasil não avança no PISA, a gente sabe que a nossa educação está mais estagnada e que a gente não tem conseguido ser bem sucedido nessa lógica de dar ali um viés educacional adequado à sociedade, principalmente nas escolas públicas, tá? Principalmente porque tem escola particular que é ruim também. E existem escolas públicas muito boas, só que elas acabam representando um contingente inexpressivo dentro da sociedade brasileira, que é isso que a gente vai ter que levantar na nossa redação. Mas deixa eu levantar outras pautas que você poderia usar para desenvolver esse texto. Vamos imaginar que você fosse falar sobre o STF e liberdade de expressão. Nossa, Flávia, é muito polêmico, eu acho muito difícil. Não, gente, o texto traz exatamente esse caminho do meio como alternativa. Então vamos começar pelo STF. Primeiro, negar a necessidade do STF já é ruim para a sociedade, ele é importante. Agora, entender que o STF, tal como ele é constituído hoje, por muitas indicações, né? Na verdade, por indicações presidenciais, a gente entende também que a constituição daquele poder ali é frágil. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a sociedade entender a importância da instituição do STF, porque é uma instituição importante dentro do conjunto de freios e contrapesos da nossa sociedade civil, né, dentro do regime democrático, mas propor uma solução para o que a gente vê que não é muito adequado. O que é uma solução? Primeiro, vamos lá, fazer com que a alternância de poder no STF também exista. Então, vamos tirar esses cargos aí, que vamos dizer assim, ficam quase que uma vida inteira. O que mais? Vamos trabalhar uma outra forma de indicação para o STF, que não seja uma indicação, já caiu até um tema desse de redação, tá? Que não seja uma indicação que envolva fatores políticos, né, gente? Então, quando a gente pensa nisso, a gente teria aí um cenário juiz de carreira, aquele juiz que tivesse galgado dentro da sua carreira os méritos necessários para ocupar aquela vaga, ou seja, um critério mais transparente. Então, vamos lá, quando da indicação para o STF, deveria haver critérios objetivos. A objetividade desses critérios já seria uma resposta à sociedade civil do que é necessário naquele espaço. Então pronto, agora vamos queimar o STF. Não, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Existe um equilíbrio ali. Agora, que o processo como um todo também não é bem feito, a gente sabe. Vamos falar da liberdade de expressão, beleza? Na nossa Constituição, a liberdade de expressão não é irrestrita, não é absoluta. E ela não pode servir de desculpa para o achincalhamento de parte da sociedade civil. Então, a gente não pode usar a liberdade de expressão como forma de demonstrar racismo, homofobia, né? Vamos dizer assim, homofobia. Então, é óbvio que isso não pode ser uma prerrogativa de liberdade de expressão. Então, trazer esse discurso para dentro do texto aí, talvez fosse uma boa solução para o desenvolvimento desses temas, tá? E aqui você teria vários assuntos altamente polêmicos. Olha aqui, a regulamentação, por exemplo, do uso
medicinal de componentes, né, da maconha, porque não é o uso da maconha em si, não. Ah, Flávia, mas existe também o uso terapêutico da maconha, por exemplo, para pacientes em fase terminal de câncer. Beleza, então vamos lá. Uso recreativo da maconha é uma coisa, uso medicinal da maconha é outra coisa, uso de componentes, né, componentes específicos dentro desse tema é outra coisa. Então, discutir isso aqui à luz da sociedade civil e da importância, por exemplo, de um tratamento terapêutico para determinadas crianças, por exemplo, aí faz sentido. Então, como garantir essas possibilidades na sociedade, né? Então, aí a gente vai trazendo, tem várias coisas para você trabalhar aqui. Redução da maioridade penal, né? Crime, por exemplo, quando fala redução da maioridade penal, as pessoas acham que assim, qualquer crime, não. A previsão legal é de redução da maioridade penal, crimes contra a vida. E também não é reduzir para 10 anos, é para 16. Existem muitas oposições a isso, porque uma legislação que é muito reconhecida internacionalmente, né? É exatamente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, ele é referência para outros países. Flávia, mas e aí? Como é que eu vou trabalhar isso dentro do texto? Talvez houvesse a necessidade de uma punição maior daquele infrator em idade, né, inferior a 18 anos. Se a gente não vai reduzir a maioridade, a gente pode fazer outra coisa. A gente pode imputar uma punição maior para aquele infrator. Então vamos mudar esse tipo de coisa, né? Principalmente nos crimes contra a vida, né, gente? E óbvio, mais do que mudar a punição, nós temos que mudar a educação, porque senão, como é que a gente vai fazer com que essas crianças e adolescentes estejam menos propensos ao envolvimento em crimes, né? Então a gente precisa cuidar também da base, porque a criminalidade na sociedade brasileira, ela é reflexo de outros tantos problemas sociais. Então vou apresentar isso tudo na minha redação para conseguir desenvolver um bom texto, né? Escrever, gente, é uma habilidade de conhecer temas, tá? Então não tem jeito, a gente precisa ter uma noção de temas. Bom, então o espaço das pautas suprapartidárias reduzido, parará. E aqui eu vou fazer uma conclusão que é a mesma que o cara da proposta chegou, né? Olha aqui, ó. Há muito espaço entre os extremos para ser investigado e avaliado. Então, vamos dizer assim, existe aí um caminho do meio, né? Que eu vou chamar um caminho do equilíbrio. Então, o caminho do equilíbrio é que pode ser ideal para a sociedade, né? Como garantir esse caminho do equilíbrio? Então, essa que vai ser a lógica do nosso texto aqui. Nossa tese, né, gente? Espaço das pautas suprapartidárias para o desenvolvimento da sociedade, né? Os interesses coletivos muitas vezes ficam deixados de lado. E aqui eu ia trabalhar os impactos negativos, né? Aqui, ó, a gente tem que estar focando no resultado para a sociedade civil. As melhorias têm que ser com base em interesses coletivos, tá? Bom, aí trouxe mais um texto, outra proposta de redação. Peguei TRTs variados, tá? Só para você avaliar aqui. Mapa Mundi. A facilidade de comunicação acabou com esses tanques em que floresciam as diferentes culturas. Nós vamos fazer um tema de redação sobre multiculturalismo, tá? Quando antes se olhava o mapa mundi e via-se cada país de um colorido diferente, podia-se tomar isso ao pé da letra. É verdade que o mundo continuou a ser uma colcha de retalhos, mas são todos da mesma cor. Então ele está falando sobre a diversidade cultural, ela foi reduzida, mas isso não é uma verdade, não. Então, um texto do Mário Quintana, a partir das reflexões de Mário Quintana, redige um texto dissertativo sobre o seguinte tema: a revitalização das culturas tradicionais e a promoção do respeito à diversidade cultural. Então, revitalização das culturas tradicionais, então a gente pode falar de povos originários, por exemplo, né? O resgate de matrizes africanas. Promoção do respeito à diversidade cultural. Aí a gente pode falar que isso é um princípio constitucional, né? Que, obviamente, o governo tem que atuar nisso. Esse tema aqui foi no sul do país, né?
E na época desse tema, estava acontecendo a festa da Farroupilha. Então, às vezes, o aluno não se dá conta, mas ele estava lá no sul do país e estava acontecendo uma festa da Farroupilha, que é exatamente uma festa de manifestação cultural. Então, por exemplo, assim, como trabalhar isso dentro do seu texto? Tá vendo que a FCC estava muito antenada com a autoridade, só que o menino não conseguiu nem saber que tinha a festa da Farroupilha lá no sul. Ele estava lá fazendo a prova e não sabia. Pode pesquisar, tá? A prova foi na época da festa. Então, atuação, atuação a partir de ações afirmativas de inclusão. E ele está falando em nível nacional ou em nível internacional. Mapa Mundi, ele está falando de países, ó. Via-se cada país com um colorido diferente. Aí a gente pode falar que a globalização estimulou pontos de contato. E aí a gente não vai falar de perda de identidade cultural, porque quando fala de revitalização é um pouco isso, né? Não é perda, é a possibilidade de se promover o respeito à diversidade cultural e a revitalização das culturas tradicionais. Então eu trabalharia essas questões, os fluxos migratórios também. Ah, Flávia, eu quero trabalhar fluxos migratórios da perspectiva de refugiados. Tudo bem, pode trabalhar, faz sentido, né? Isso aí é adequado ao texto. Então, você pode trabalhar fluxos migratórios e trabalhar essa questão, por exemplo, da necessidade de se garantir dentro de um espaço democrático, né, a preservação da identidade daquela comunidade, daquele grupo migratório, né? Principalmente no caso dos refugiados, tá? Então, vou trabalhar isso aqui, né? Então, aqui a gente vai colocar sobre diversidade cultural, né? E, basicamente, importância da preservação de culturas. Aí, aqui, eu vou falar exatamente dessas culturas mais tradicionais. Então, comunidades quilombolas, né? Vou falar desses povos tradicionais mesmo. Ah, então vou abordar ali a questão dos indígenas, vou abordar a questão dos indígenas, e isso tudo vai fazer sentido dentro do meu texto, né? Então, basicamente, nessa revitalização dos povos tradicionais, comunidades quilombolas, indígenas, né? Então, vou trabalhar esse ponto aqui no que eu vou chamar de desenvolvimento 1, tá? Então, a minha tese vai ser sobre diversidade cultural, importância do respeito à diversidade, né? Aqui eu vou falar dos povos tradicionais. Então, vou falar basicamente de matrizes africanas, indígenas. Aí, ó, eu vou falar de, dentro de um mesmo país, diversidade cultural, e então eu vou usar o Brasil como exemplo. Eu vou falar assim, no Brasil, por exemplo. Então, Brasil como exemplo, beleza? Então, ó, qual que vai ser a lógica aqui? Eu vou falar da comunidade japonesa dentro do Brasil. Aí os principais locais de atuação dessa comunidade japonesa são São Paulo e Curitiba, tá? Aí eu posso falar de comunidade alemã. No sul do país, que era a festa que estava acontecendo. Mais especificamente no Rio Grande do Sul, tá? Posso trabalhar alguma outra situação, né? Eu posso falar de festas locais. É porque assim, eu tô pegando essa lógica aqui porque ele traz um texto sobre mapa mundi. Então, como ele fala de países, eu tô querendo dar um viés mais de mapa mundi, pensando na revitalização de culturas tradicionais e na promoção do respeito à diversidade. E aí a gente está trabalhando essa questão, por exemplo, da globalização, questão de fluxos migratórios, né? Migrações.
Porque se eu pegar só interno, eu corro o risco de repente fugir aí ao escopo desse texto inicial. Porque o texto inicial, ele fala, é verdade que o mundo continua a ser uma coxa de retalho, mas são todos da mesma cor. Na verdade, não. Há pontos de interação entre as cores dessas coxas de retalho, né? Dessa coxa de retalho, mas a gente tem como preservar a cor de cada pedaço, né? Lógico que você não vai escrever com essa metáfora. A metáfora é só para o Mário Quintana, que é poeta, tá? Para você não, para você vai usar um texto citativo padrão mesmo, tá? Então aqui eu vou dar exemplos e aqui eu vou reforçar que é possível manter, né? E aí eu vou dizer que a Constituição Federal de 88 garante a diversidade cultural. Eu vou falar que a gente tem ações afirmativas, festas, né? Promoção dessas identidades. Então, ó, tratei as tradicionais, tratei outras que estão no Brasil e vou reforçar a importância, né, desses pontos de contato. Eu vou dizer que, na verdade, os pontos de contato, eles não descaracterizam. Então é isso, os pontos de contato não descaracterizam o espaço de valorização da diversidade cultural. Ou seja, a diversidade cultural ainda tem o seu espaço. Então eu vou defender que dá para manter a diversidade cultural mesmo, né, vamos dizer assim, num conjunto de maior interação das culturas. Porque quando o Mário Quintana fala sobre essa questão da coxa de retalho, é exatamente, ele está dizendo o seguinte, a interação é tão grande que se perde ali a referência cultural. Mas não, dá para manter, tá? Eu vou defender exatamente o contrário dele. Ah, tem problema? Não, porque a opinião pode ser sua. E, na verdade, você vai mostrar com exemplos que a gente tem o resgate de povos quilombolas, que a gente tem o resgate dos povos originários, que a gente tem que tentar manter a preservação dessas identidades, beleza? Bom, outro tema, atente para o texto seguinte. Não é de hoje que se pergunta se a existência do museu ainda faz sentido. Aí eu sempre falo assim... Aqui, ó, sem uma proposta, sem comando central, essa proposta também, né? Mas dava bem para perceber, né? Então, não é de hoje que se pergunta se a existência do museu ainda faz sentido. Por mais que os antigos e tradicionais museus continuem atraindo um bom público, ao passo que novos espaços não deixam de ser construídos, contudo, à medida que a própria arte se modifica, com os quadros tradicionais cada vez mais dando lugar a instalações, a performance, aos grafites. Então ele está falando de outras formas de arte, né? Parece crescer o número daqueles para quem, segundo Ralph Foster, no artigo Museu Sem Fim, Revista Piauí, edição 105, eu gosto muito da Revista Piauí, a contemplação estética é tediosa, a compreensão histórica é elitista e, mais do que isso, o museu é um lugar morto, um mausoléu. Foster discorda. Quando bem projetados e dotados de programação inteligente, os museus admitem tanto entretenimento quanto contemplação. E nesse processo promovem também alguma compreensão. Assim, em lugar de propor que os museus permaneçam intocados, né, tem que garantir a possibilidade de eles serem mais acessíveis. O que o historiador e crítico norte-americano propõe é torná-los capazes de nos transportar para diferentes períodos e culturas, para diversos modos de perceber, pensar, representar e ser, a fim de que possamos testá-los em relação às nossas próprias épocas e culturas e vice-versa. Nesse processo, quem sabe, transformando-nos um pouco. Então, o museu, né, é uma forma de abrir o nosso pensamento. Há quem perceba o museu como uma forma elitista, de pouco acesso, né? E o autor que ele cita aqui, na verdade, coloca uma outra interpretação para os museus. Ah, os museus eles podem ser um lugar de transformação social. O negócio é o aluno saber pelo menos assim, eu posso falar do museu do sexo. Pode, basicamente mostrando ali quais são as prerrogativas que aquele museu traz, qual que é a experiência, o que ele quer contar sobre esse tema, porque existe mesmo o Museu do Sexo. Não, eu vou pegar, Flávia, uma coisa que eu acho que é bem legal, que é o Museu do Holocausto, que não é uma homenagem, mas é uma forma de fazer uma leitura sobre o que aconteceu no passado e que nós, obviamente, não gostaríamos que se repetisse. Então, posso trabalhar essa questão do Holocausto.
Ah, eu posso trabalhar, por exemplo, um museu interativo, como o Museu da Língua Portuguesa, ou os museus que são itinerantes. Posso trabalhar isso. Museus, por exemplo, que tem sempre o seu acervo modificado, né? Então é o caso do Museu da Língua Portuguesa, também é assim, ele estava fechado, agora já reabriu, então se você é aí de São Paulo, onde eu vou passear em São Paulo, vale a pena conhecer o Museu da Língua Portuguesa. O espaço é maravilhoso e é um espaço interativo, totalmente diferente do que a gente concebe na ideia de estático, de parado, de alguma coisa que não pode ser acessado nem compreendido. Então o Museu da Língua Portuguesa é altamente, como é que eu posso dizer, menos nostálgico e mais dinâmico. A gente tem um acervo super dinâmico e a própria história da língua mesmo, contada de uma maneira diferente, tá? Então a gente tem todas essas possibilidades para colocar. Agora você tinha que saber pelo menos um museuzinho, né? O menino tá lá fazendo texto, eu não conheço nenhum museu, Flávio, não sei nem que existe Museu da Língua Portuguesa. Nem na minha cidade eu sei que tipo de museu que tem. Ah, pode falar de Museu de Sucata, pode falar de museu de histórias em quadrinhos, museu de brinquedos antigos. Então a gente tem várias experiências aí para mostrar que o museu, ele em todas as fases da nossa vida, né? Por isso que eu falei do museu de brinquedos, por exemplo, em todas as fases da nossa vida, ele pode ser contemplado e ele pode ser uma forma de entretenimento, né? Sobre o caráter elitista do museu, a gente tem que trabalhar para romper com isso, né? Isso não é só do museu, não. Caráter elitista de várias outras coisas. Cinema, teatro, o acesso à cultura no nosso... Acesso a livro, por exemplo. O acesso à cultura no nosso país ainda é muito caro. Então, como trabalhar para que os museus sejam espaços mais democráticos? Então, aí a gente pode propor isso dentro do nosso texto, garantindo que esses espaços sejam mais democráticos, não sejam espaços intocados, mas sejam espaços para serem percebidos pela sociedade como um todo, para que as leituras do passado sirvam de inspiração para o futuro, né? Museu do Amanhã, no Rio, né? Você pode falar também disso. Muita coisa legal para colocar nesse texto. Eu achei o tema muito bom. Assim, sempre mais filosófico, não tão simples, né? Ó, a FCC ela já fez sobre a importância da leitura, importância da literatura, porque são dois temas diferentes. A leitura, você pode ler um texto informativo, e a literatura é um outro tipo de texto. Então, nós estamos falando de temas muito diferentes. A questão dos museus, ela já falou sobre arte diversas vezes. Então, pensar em propostas para a FCC é revisitar esses espaços de arte. Já falou de música. Então, a música popular brasileira e o lugar da música popular brasileira como resgate da identidade cultural. Então, falar um pouco sobre esse aspecto de resgate cultural a partir da música. O que é a música como representante de identidade? Né? Então a gente pode trabalhar isso tudo aí no texto. E todos esses temas já foram abordados pela FCC pelo menos uma vez, mas a maioria mais de uma, tá? Então, sem comando central esse daqui, mas a gente tá vendo que é museu, tava fácil, né? Então a gente tá trabalhando. Ainda faz sentido, aqui ó, não é de hoje que se pergunta se ainda faz sentido. A nossa tese é que faz sentido. E a gente precisa de uma democratização desses espaços. Até maior divulgação mesmo, né? A FCC já cobrou exposições, né? Então, a nossa lógica vai ser trabalhar a democratização do museu, tá? Posso trabalhar 3 parágrafos ou 4 e uma conclusão. Sempre isso aqui não será um problema pra gente, tá? Eu posso sempre trabalhar dessas duas formas. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é romper com essa ideia. É preciso romper com essa lógica, né? De que é uma compreensão histórica elitista, que é uma estética tediosa, beleza? Então, romper com a ideia de que os museus são espaços o quê? Elitistas. Essa já era uma primeira coisa para a gente trabalhar. Bom, depois, como romper, né? Então, é preciso romper. Como romper? Como trabalhar essa lógica, né? Ações de democratização desses espaços. Maior divulgação, ingresso gratuito. Aqui, ó, ingressos gratuitos, né, gente? Sobretudo para a população carente.
locais mais acessíveis, né? O museu ficar em um lugar mais acessível. O Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, ele é muito acessível, né? Na estação do metrô. Maior suporte à compreensão da história dentro do ambiente do museu, né? O que é esse maior suporte? Você ter pessoas que realmente estejam dispostas ali a fazer uma leitura daquela, vamos dizer assim, experiência junto com as pessoas que têm menos condições de repente, apreender o conteúdo do museu, né? Então, trazer essa possibilidade de um diálogo maior, né? Então, essas ações de democratização desses espaços, e aqui a gente pode dar exemplos de museus bem-sucedidos, museus interativos, né? Então, o Museu da Língua Portuguesa, Museu de História Natural. Aí você pode citar vários. Aqui, ó. Você pode citar desde o Museu do Sexo, Museu de Brinquedos, fósseis, né? Aí vai depender de como que você for construir esse parágrafo, né? Museu que faz, não é que preste uma homenagem ao Holocausto, né, gente? Mas que discute a problemática do Holocausto. Então, o museu não é sempre uma homenagem, é uma forma de retratação da história. E aqui a gente vai dizer que a despeito da criação de novos espaços, porque ele traz na proposta esses novos espaços, né? Ele fala assim, hoje a gente tem instalações, performances, grafites. Esses novos espaços, eles não substituem a importância do novas formas de interação artística, né? Então, esses novos espaços, eles não substituem os museus, né? Os museus continuam tendo a sua importância aí dentro de um contexto de reestruturação da história, das sociedades como um todo, não só do Brasil, mas em outros países. Então, a gente pode trabalhar exatamente falando assim, ó, existe aí uma releitura a ser feita desses espaços, porque eles são importantes para a história, para a construção dessa história, né? Então, ó, nós trabalhamos esses temas, acho que foram 5 temas. Só para a gente ter uma noção do que a FCC validou aqui, tá? Só para a gente pensar. Trouxe 2 mais políticos. A importância dos museus. Aí aqui a gente tinha um outro tema que era acerca da diversidade cultural. Aqui, polarização, um tema mais político. Aqui, ó, manifestações, os efeitos dessas manifestações. Também um tema mais político, só para a gente ter uma ideia do que a FCC cobra. Tá? E o primeiro foi o ideal de sociedade, bem filosófico. Então, a gente tem ideal de sociedade, manifestações, polarização. Aqui eu peguei só tema de TRT, tá? Depois a gente vai trabalhar em outras aulas, outros temas da FCC para você ter, assim, ainda uma visão mais ampla da sua organizadora. Então, ao longo dessa semana, nós vamos trabalhando assim, o que a FCC vem fazendo nos últimos concursos, como ela vem se comportando. Vamos trabalhar redações corrigidas pela própria FCC e entender como veio a grade de correção da sua banca. Então, é isso que a gente vai fazer ao longo dessa semana, com muita energia positiva. Pra você ficar craque na FCC e na hora que eu propuser temas, você entender por que eu tô escolhendo aqueles temas, né? Flávia, vamos falar, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia. Vamos. É importante? É importante, porque senão a gente depois não fala e cai e a gente passa apertado. Mas talvez seja mais comum a gente ter um tema, por exemplo, falando sobre redes sociais e eleições. Liberdade de expressão é um tema fantástico para a FCC, porque ele já foi abordado em alguma medida. A questão da diversidade cultural, a arte, porque em todas as suas vertentes a arte já foi explorada pela FCC. Aspectos ligados ao judiciário também fazem muito sentido. Então a gente vai trabalhar isso tudo e garantir aí que você pelo menos tenha capacidade para desenvolver um texto adequado para sua prova, porque vai ter. A questão aí, gente, é treino, tá? A nossa capacidade de desenvolvimento de
texto, ela tem a ver com treino. Quanto mais você treinar, mais perto você vai estar de realmente conseguir fazer um bom texto. Então, o que a gente tem que garantir é a capacidade de desenvolver um bom texto para a prova. Acertar o tema, óbvio, vai ser muito bom se a gente conseguir fazer isso. Mas esse é o propósito, é o cerne do nosso curso? Não, porque é muito complicado. O que a gente vai fazer é passar por vários temas, de modo que você possa aproveitar alguma coisa que a gente falou aqui para escrever o seu texto. Isso aí com certeza vai acontecer, tá bom? Então, um beijão, acabamos por hoje, amanhã a gente volta trabalhando redações mesmo da FCC, que aí a gente vai trabalhando cada coisa um dia, você vai ficando mais seguro em relação à sua banca antes de a gente desenvolver os temas propriamente, tá? Que aí vão ser os temas inéditos que eu vou propor para você fazer para entregar para correção, né? Só para você já saber como é que sua banca trabalha. Por que eu escolhi o tema X e não o tema Y? É igual eu tô falando, Rússia e Ucrânia eu vou colocar como extra, porque eu não tô apostando nesse, né? Mas vou colocar porque a gente fica com medo. Então era isso.